Amém, amém, amém. Podem assentar-se, queridos. Pegue a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5. É uma bênção estarmos aqui, irmãos. Que bênção, porque o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. É uma bênção porque Deus está aqui. Esse ambiente está gostoso. Mesmo a igreja vazia, é bom demais estarmos na casa do Senhor. É um mistério isso, né? É um mistério, mas é bom demais estarmos aqui. Eu espero, desejo e oro para que hoje de manhã o Espírito Santo traga consolo e paz ao seu coração, traga ânimo para você, como nós oramos agora. Mateus capítulo 5. Eu quero ler com você hoje esses primeiros versos, que diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem mal ou todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor, bendito seja o Salvador. Queridos, nós estamos começando nesse domingo de manhã uma série de estudos aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos ver alguns aspectos da bem-aventurança, nós vamos ver algumas coisas tão bonitas acerca de como é que nós devemos viver. Ensinos do Senhor Jesus para nós. Então, acho que dá para ficar até o fim do ano lendo, estudando aqui Mateus 5, 6 e 7. Assim como nas terças-feiras nós começamos acerca dos milagres de Jesus, e você deve acompanhar essa série também de terça-feira. Será muito bacana. O Kaique já mencionou aqui os nossos GEs, os nossos grupos de estudos, e você deve baixar o aplicativo Zoom, e no nosso aplicativo você vai receber o comunicado dos grupos. O nosso desejo é estudarmos a Bíblia junto com você e estarmos conectados com você, pastoreando, cuidando e sabendo de você nesse tempo tão difícil. Queremos participar com você das suas lutas, dos seus problemas, chorar com você, orar com você, mas também queremos nos alegrar com a sua alegria e com a sua vitória. Amém? Então, baixe o aplicativo da igreja, baixe o aplicativo Zoom e nós vamos caminhar juntos. Muito bem, queridos, esse texto, ele é riquíssimo, ele nos ensina muitas lições. E eu quero colocar algumas questões simples aqui para os irmãos hoje, para nós começarmos a nossa reflexão nesses próximos domingos de manhã. E quero lembrá-los de que toda a nação, ela tem a sua constituição. Todos os povos têm as suas leis que regem seus relacionamentos, comportamentos e condutas. Nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós também temos a nossa Constituição. A Bíblia Sagrada é a nossa Constituição. Amém? A Bíblia Sagrada é o nosso livro de regra de fé e prática.
tudo o que nós precisamos saber, conhecer, para vivermos uma vida plena de paz, cheio de júbilo, de alegria, de vitória, para sabermos nos relacionar, para sabermos fazer negócios, para sabermos viver em família, para educar filhos, para vivermos uma vida agradável ao Senhor, está aqui na palavra de Deus. A Bíblia como um todo, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, é a nossa constituição, é a nossa lâmpada que ilumina o nosso coração e nos guia a andarmos no centro da vontade do Senhor. Mas esse texto do Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, Jesus, ele fala diretamente aos seus discípulos aqui, ensinando a eles de uma forma extraordinária princípios e valores, sempre contrastado com a lei de Moisés e sempre apontando para uma lei superior, para uma vida superior e para uma vida no presente e no futuro. Jesus está nos ensinando aqui valores extraordinários. Então, a primeira consideração que eu quero fazer com os irmãos aqui, você que está estudando a Bíblia, você que está conosco em todos os nossos cultos, você precisa saber para quem é que foi escrito este sermão, para quem é que foi pregado esse sermão, para quem é que foi ensinado esses valores. O capítulo 5 começa dizendo: ao ver as multidões. Jesus estava vendo uma multidão. Jesus subiu ao monte, ele se assentou, e aí os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus falou aos discípulos, Jesus falou aos cristãos, Jesus fala conosco, e esses valores aqui não foram dados aos judeus do Velho Testamento, esses valores não foram dados aos gentios, esses valores foram dados aos discípulos, aos cristãos, a mim e a você, a igreja do Senhor Jesus. E estes conceitos, princípios, valores das bem-aventuranças e do Sermão do Monte, eles foram nos dados para nos orientar e nos ensinar como viver uma vida triunfante, como viver uma vida generosa, como viver uma vida amorosa, como aprender a perdoar, como a se relacionar consigo mesmo, com Deus, com a família. Então, Jesus está nos ensinando uma forma de viver. Note que Jesus ensinou estes princípios aos seus discípulos. Ele não está ensinando esses princípios aos discípulos para que eles pudessem ser salvos e para que eles fossem alcançados. Jesus está ensinando esses princípios para os discípulos que já foram salvos. Então, não é um ensino para ser salvo. É óbvio que toda vez que nós abrimos a palavra, lemos a palavra, o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração. É óbvio. Mas esses conceitos e valores aqui foram escritos especialmente para mim e para você, para a igreja do Senhor, que já aceitamos Jesus como nosso Salvador, que já recebemos Jesus pela fé, que já estamos desfrutando do reino dos céus e do reino de Deus. Então nós precisamos aprender como viver. Quando você vai lá para Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia rapidamente lá comigo, você vai aprender que nós somos salvos pela graça e pela fé. Nós não somos salvos pelas obras. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo está dizendo assim, olha, porque pela graça, verso 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo está dizendo que nós somos salvos pela graça, é pela fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então nós fomos salvos pela fé, pela graça. Agora, para vivermos como salvos, nós temos que viver em cima desses valores. Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos vivendo a vida cristã?
Jesus também deixa claro aqui para a gente que o homem natural, aquele que ainda não recebeu Jesus, o homem natural, aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus pela fé, que ainda não o recebeu como Salvador e Senhor, ele não vai conseguir a salvação pelas obras e ele não conseguirá viver os valores deste sermão aqui ensinados pelo Senhor, porque só é possível viver estes valores se nós já formos crentes em Jesus e se nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Só conseguiremos viver esses valores aqui se formos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. A lei do Senhor, ela é perfeita. A palavra do Senhor, ela é fiel. É interessante também que o texto deixa claro que Jesus não só ensinou os seus discípulos, mas ele também ensinou os seus discípulos em um monte. Por isso que é chamado Sermão do Monte. O texto diz que Jesus, ao ver as multidões, subiu o monte. É interessante Mateus registrar que Jesus subiu o monte para ensiná-los, porque o monte, ele é muito simbólico nas Escrituras. E o monte também, ele traz uma simbologia e uma simbologia espiritual. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que muitos dos grandes acontecimentos e das revelações de Deus para com o seu povo aconteceram nos montes. Por exemplo, quando você vai para Noé, depois do dilúvio, onde é que a arca de Noé parou? No monte Ararat. Então, sobre um monte a arca está, ou estava, se ela estiver inteira, né? Não só a arca de Noé, quando nós vamos para Abraão, e Deus fala com Abraão muitas vezes, mas uma das vezes mais fortes que o Senhor fala com Abraão é quando ele pede Isaque em sacrifício. E então Deus diz para Abraão o quê? Abraão, vai até um monte e eu te mostrarei o que você vai fazer. E Abraão foi até um monte Horebe. Ali Deus se manifestou. A lei foi dada a Moisés no monte, chamado Monte Sinai. Olha, a bênção e a maldição, ela foi proferida sobre dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E o Senhor Jesus, ele teve um encontro dos mais espetaculares com Pedro, Tiago e João, onde apareceram Elias e Moisés, chamado Monte da Transfiguração. Jesus não só teve esse encontro espetacular neste monte, que passou a ser chamado Monte da Transfiguração, mas Jesus também foi crucificado fora da cidade, fora dos muros de Jerusalém, foi crucificado num monte, um monte chamado Calvário. E olha, a Bíblia nos ensina que Jesus voltará e ele porá os seus pés onde? No Monte das Oliveiras. O monte, ele tem uma simbologia, ele fala da revelação de Deus, ele fala de encontros espirituais maravilhosos. Então há um desafio para mim e para você hoje, que nós saiamos dos nossos vales de incredulidade, dos nossos mares de medo e de morte, e que a gente suba hoje o monte da fé, e que a gente suba o monte da oração, e que no monte de Deus nós possamos receber revelação de Deus extraordinária nesta manhã, que hoje nós possamos espiritualmente subir todos os montes necessários para que Deus fale conosco. Talvez hoje você precise deixar a incredulidade do seu coração. Talvez hoje você precise deixar a murmuração, a reclamação. Talvez hoje você precise deixar de olhar para as coisas só com pessimismo, com negativismo. Talvez hoje você precise olhar para o monte de Deus e dizer: Deus, fala comigo, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor traga revelação espiritual, e que o Senhor, de forma sobrenatural,
toque a minha vida, porque eu preciso da revelação do Senhor. A constituição do Velho Testamento, a lei do Velho Testamento foi dada a Moisés no monte. E o autor aos Hebreus diz que neste monte onde foi dada a lei, havia relâmpagos, trovões, fumaças, fogo, e o povo tinha medo de chegar ao monte. Mas aqui nesse texto das bem-aventuranças, a Bíblia diz que Jesus atraía uma multidão, e as pessoas queriam estar próximos a Jesus. Eu e você hoje, nós somos atraídos a Jesus. A palavra de Deus nos atrai, o Espírito Santo nos atrai, nós somos chamados, nós somos atraídos ao amor de Deus. Hoje, eu não posso viver sem Jesus. Você pode viver sem Jesus? Hoje eu não posso viver sem a orientação da palavra de Deus. Você pode viver sem a orientação da palavra de Deus? Hoje eu não posso viver sem o alimento da palavra, sem a orientação do Espírito de Deus. Eu não posso viver, eu não sei viver, porque eu dependo de Jesus, eu dependo da palavra, eu preciso do amor de Deus, eu preciso da presença de Deus na minha vida, e eu sei que você também. Por isso nós somos atraídos pelo amor. O apóstolo Paulo chega a dizer que o amor de Cristo, ele nos constrange. O apóstolo chega a dizer assim: meu Deus, o Senhor me ama tanto que eu me sinto constrangido, e ai de mim se eu não pregar a tua palavra, ai de mim se eu anunciar os teus feitos, ai de mim se eu não proclamar as tuas verdades, ai de mim, eu morro, porque o teu amor me constrange. O amor de Jesus é maravilhoso. Quando nós pecamos, Ele nos perdoa. Quando nós somos infiéis, Ele é fiel. Quando nós somos mesquinhos, Ele é generoso. Porque Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? A natureza desta mensagem, a natureza desse sermão do monte, Jesus nos ensina aqui acerca da natureza do reino. E é importante nós, pelo menos, termos uma noção disso. Jesus pregou para os discípulos, falou de um monte, anunciou a natureza do reino, e nós precisamos saber que a natureza do reino, ela é para mim e para você, e Jesus está nos ensinando aqui os valores que nós devemos viver. Agora preste atenção, tudo que está sendo ensinado aqui na Bíblia Sagrada e neste sermão, como valores, princípios de vida, conduta e comportamento espiritual, moral e ética, ensinando-nos a orar, a jejuar, a amar, a perdoar. Tudo que está escrito aqui é para aquele que já entregou a sua vida para Jesus. Não é para pessoas excepcionais. Às vezes nós achamos que só algumas pessoas conseguirão viver nesse padrão, né? Às vezes nós dizemos assim: poxa, a Bíblia diz que eu devo ser santo, e a palavra santo significa separado. A Bíblia diz que eu devo viver em santidade. A Bíblia ensina que eu devo amar o outro como a mim mesmo, e a Bíblia me ensina tantos valores, mas eu não sou santo. Se você já recebeu Jesus, e se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida, então você já tem o Espírito Santo no seu coração. Porque o apóstolo Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, se não for pelo Espírito Santo. Agora é óbvio que nós devemos buscar uma vida mais profunda, mais íntima, mais poderosa, nos consagrando para que o Espírito Santo nos enche e nos batize, como lá no Pentecostes, para vivermos uma vida santa, porque Pedro escreve na sua carta: sede santo, como eu, vosso Pai Celeste, sou santo. Então nós devemos ser santos, e nós só podemos ser santos se nós buscarmos a Deus e formos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu, do jeito que eu sou, eu posso ser santo? Posso. Você, do jeito que você é, você pode ser santo? Pode. Por quê? Porque a capacidade não está em nós. O mérito não está em nós, a capacidade está em Deus, e o poder está em Deus, e é Ele quem nos faz santos. Nós só precisamos desejar, querer, buscar. E olha,
Até o nosso desejo é Deus que dá. É Ele que coloca o desejo no nosso coração. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que é Deus que coloca dentro de nós o querer e é Deus que realiza, que efetua este querer em nossa vida. Portanto, tudo começa em Deus, tudo termina em Deus, toda a glória é de Deus, todo o mérito é de Deus, todo louvor é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É interessante que as bem-aventuranças, que são 9 bem-aventuranças aqui, Jesus, ele usa no grego a palavra makarios, que significa feliz. Então ele começa falando da natureza do reino dos céus, que é uma natureza de bem-estar, de felicidade, de alegria. Só que o conceito de felicidade que Jesus está nos dando aqui é do reino de Deus e não da terra. E a nossa maior ansiedade como humanos é sermos felizes. Nós fazemos de tudo para ser feliz. E Jesus está propondo aqui uma vida de felicidade. Só que nesta bem-aventurança, porque a palavra bem-aventurada, makarios do grego, significa feliz ou felicíssimo, você já sabe disso? Porque eu já disse isso muitas vezes, e você já ouviu isso milhões de vezes. Jesus está dizendo assim: feliz é o cidadão do reino, feliz é aquele que tem o seu pecado perdoado, feliz é aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, feliz é aquele que tem a paz que excede todo entendimento, feliz é aquele que já se submeteu ao senhorio, ao governo de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias. Feliz é aquele que recebe esta palavra como palavra de Deus. Feliz é o homem que confia no Senhor, feliz é o homem que anda no temor do Senhor, feliz é o homem que entende e reconhece que é pobre de espírito e que é humilde. Por isso, a primeira marca das bem-aventuranças, Jesus fala de felicidade, mas ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito. A minha versão diz pobre de espírito, mas algumas versões dizem humilde de espírito. E Jesus então está dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante que ao recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ao reconhecermos que somos pecadores e nos entregarmos a Jesus, o reino dos céus, ele vem sobre nós. Mas o reino dos céus vem de uma forma invisível, ele está dentro de nós. Mas Jesus vai nos ensinar que o reino de Deus, hoje, ele está dentro de nós, mas chegará o dia que o reino de Deus será manifesto a todos, de forma visível. Chegará o dia em que o Senhor Jesus voltará e pisará no Monte das Oliveiras. Chegará o dia em que a cidade de Jerusalém será o trono do nosso Senhor. Chegará o dia em que Ele fará novos céus e nova terra, e nós reinaremos com Ele aqui. E estes valores e princípios praticados por nós já hoje serão vivenciados na sua plenitude no reino visível de Deus. Então nós temos que começar a viver já, porque somos crentes em Jesus. É interessante que Jesus começa colocando que feliz é o homem que é pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. Spurgeon diz que Jesus começa as bem-aventuranças e ele começa estabelecendo o primeiro degrau para que a gente possa subir os demais. Todas as demais bem-aventuranças, elas estão conectadas uma à outra e elas vão como uma escada, nós vamos subindo, porque primeiro é bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Depois, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós só podemos chorar
para sermos consolados se nós formos pobres de espírito. Nós só seremos misericordiosos se nós formos pobres de espírito. Nós só seremos limpos de coração se nós formos humildes e pobres de espírito. Uma coisa está atrelada à outra e nós precisamos entender essa natureza do reino para vivermos na sua plenitude. Então, o que é que Jesus está querendo dizer para a gente acerca de bem-aventurado, de feliz? É o pobre de espírito. Irmãos, para que a gente possa entender de forma simples isto, e eu quero compartilhar com você de forma simples em alguns minutos, nós precisamos entender o que não é que Jesus está querendo ensinar aqui. Porque, como ele usa a palavra pobres de espírito, algumas pessoas acham ou se confundem que pobre de espírito é ser pobre material, é não possuir bem nenhum. Então os pobres, estes herdarão a vida eterna, esses herdarão o reino de Deus. Deixa eu dizer para você, com toda a humildade, com todo o respeito, não há mérito nenhum em ser pobre, como também não há mérito nenhum em ser rico. Nós não vamos ser participantes e cidadãos do reino de Deus porque somos ricos materialmente ou porque somos pobres materialmente. Eu não vou herdar o reino de Deus porque eu moro numa mansão ou porque eu moro num barraco. O que Jesus está dizendo aqui sobre pobres de espírito não tem a ver com nada de bens materiais, mas tem a ver com pobreza de espírito. Com humildade, é uma palavra bem traduzida. Por isso que algumas versões hoje já usam a palavra humildes de espírito. Vocês conhecem a história de São Francisco de Assis? Ele fez voto de pobreza. Ele fez voto de pobreza. Então, muita gente olha para a história de São Francisco e acha que todo mundo tem que viver daquele jeito. Eu não fiz voto de pobreza. Você fez voto de pobreza? Você fez voto de pobreza? Nós não fizemos voto de pobreza. Nós não temos que viver daquela forma. Aquilo é um modelo, aquilo é uma inspiração. Mas nós podemos viver uma vida plena e abundante e precisamos aprender o que é ser pobre de espírito. O que nós precisamos entender também é que ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, não é ser culturalmente ignorante. Eu sou ser iletrado, não saber coisas da história. Não há nenhuma virtude nisso. Então não é ser ignorante. Ser pobre de espírito, ser humilde de espírito também não é ser tolo, não é ser simplório, não é ser ingênuo. Não é aquela pessoa que é facilmente enganada e que a gente fica com peninha, tadinho, foi enganado, olha que simplicidade, foi enganada, olha que pessoa ingênua. Ser humilde não está relacionado com estas coisas, não é ter aquela carinha de coitado, não é ter aquela carinha de tristeza. Isso não é ser pobre de espírito, não é ser humilde de espírito. E não é também, quando Jesus diz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está falando de pobreza espiritual. Ele não está falando que aquele que é pobre de amor, pobre de bondade, pobre de generosidade, pobre de perdão, porque são valores espirituais. Pelo contrário, ele está nos ensinando que são estas coisas que devem encher o nosso coração. Então, o que é de fato ser uma pessoa humilde de espírito? É a base para que a gente possa subir todos os outros degraus. É a base para uma vida com Deus. Quando nós olhamos aqui em Lucas, deixa eu ler esse texto com você. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 18. É um texto bastante conhecido nosso. Lucas capítulo 18. Olha o que está escrito aqui. Lucas capítulo 18 é um texto lindo. Mas o verso 10 diz assim: Jesus contou uma parábola, né? E ele diz assim, no verso 10: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano.
O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. O que é que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando que humildade, pobreza de espírito, é se enxergar como, não o fariseu, mas como o publicano, que batia no peito e reconhecia que era carente da graça de Deus, que era carente da misericórdia de Deus, que precisava do perdão de Deus, que se humilhava diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não nos sentimos assim, nós nunca nos renderemos a Jesus. Sabe por que muita gente hoje não recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Porque são cheios de orgulho, porque se bastam, porque acham que são tão bons, que não precisam se humilhar, fazem como este fariseu: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu ajudo os pobres, eu ajudo tal instituição, eu sou justo, eu sou correto, eu sou perfeito. Essa pessoa nunca vai se humilhar diante de Jesus, até ser quebrada. Então Jesus está dizendo que o pobre de espírito, que o humilde de espírito, é aquele que reconhece que precisa de Jesus, é aquele que reconhece que sem Jesus não dá. Como a canção que a gente entoa: sem Jesus não dá. Olha o que diz Isaías. Olha o profeta Isaías, quando ele fala aqui no capítulo 57 e depois no capítulo 61. Capítulo 57 de Isaías diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no altar e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Quando é que Jesus vem habitar no nosso coração? Quando é que o Espírito habita em nós? Quando nós sentimos de fato e de verdade, entendendo quem somos e o que precisamos. Quando nós olhamos para Jesus e entendemos que Ele é precioso demais para a gente, e que sem Ele nós não podemos viver. Não dá para viver sem Jesus, não dá para viver sem a sua palavra, não dá para viver sem a unção do seu Espírito, não dá para viver sem a orientação do Senhor, não dá para viver fora da vontade de Deus, não dá para viver fora da proteção do Senhor, não dá, porque sem Jesus nós estamos mortos, sem Jesus nós estamos perdidos, sem Jesus há uma vida de medo, sem Jesus há uma vida de miséria, sem Jesus nós não somos nada, nem ninguém. Por isso, só é possível viver as bem-aventuranças se nós formos pobres de espírito, humildes de espírito, entendendo que nós precisamos do Senhor. Isaías capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Meu irmão, é isso, é a mensagem do Senhor para a gente. Ele está dizendo que se nós não formos pobres de espírito, nós não podemos ser cidadãos do reino. É isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 5, no texto que nós lemos. Ele diz: bem-aventurados, feliz é o pobre de espírito, porque dele é o reino de Deus. Dele é o reino de
de Deus. O que é ser pobre de espírito e humilde de espírito? Irmão, é reconhecer que nós somos débeis, é reconhecer que nós precisamos de libertação, é reconhecer que nós somos carentes, é reconhecer que nós somos vazios, é reconhecer que nós somos pecadores, é reconhecer que só Jesus pode nos dar uma vida de felicidade. Ainda que você venha ter tudo, se você não tiver Jesus, você não tem nada. Ainda que você conquiste tudo, se você viver sem Jesus, você não desfrutará de nada. Para a gente concluir, por que nós devemos ser humildes? Porque só assim nós seremos participantes do reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora a pergunta para a gente terminar: como é que eu sei que eu sou humilde e pobre de espírito? Como é que eu identifico isso? Irmãos, o nosso coração, ele vai nos ensinar nesse sentido. Quando nós reconhecemos que tudo que somos, que tudo que temos, que tudo que possuímos vem do Senhor, vem de Deus. Quando a gente não bate no peito como aquele fariseu dizendo assim: Senhor, eu mereço isso, eu sou bom. Ainda que você seja bom em alguma coisa, você precisa reconhecer que é Deus quem dirige toda a sua vida. Ainda que você seja bom e expert em alguma coisa, você precisa reconhecer que o ar que você respira é Deus quem dá, que o teu ganho, o teu sustento é Deus quem te dá, que a tua capacidade, a tua inteligência foi Deus que deu, porque você é criação, é criatura do Senhor. Foi Ele quem nos fez e dele somos. É quando nós entendemos que nós precisamos dele para sempre. Lembram de Jó? A história de Jó? Jó perdeu tudo que tinha: bens, filhos, família, amigos, saúde. Até a própria esposa de Jó disse: escuta, dá um fim na sua vida. Mas o que é que Jó disse? É linda a palavra de Jó: nu vim, nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, depois de perder tudo, ainda guardava no seu coração a fé, o temor e a esperança. Jó entendia, Jó aprendeu que a vida dele era de Deus. Quando é que nós entendemos que somos pobres de espírito e humildes? Quando nós vivemos uma vida quebrantada, como diz o profeta Isaías, contrita, quando nós reconhecemos que somos pecadores, somos carentes, e quando nós entendemos que nós estamos providos de todo tipo de orgulho, e entendemos que Deus é conosco. Quando nós também entendemos que sem a presença do Senhor não dá. Nós cantamos uma canção antiga, um corinho muito antigo que diz que sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Nós cantamos um outro corinho muito antigo que diz: satisfação é ter a Cristo, não há melhor, prazer já visto, satisfação é ter a Cristo. Essas coisas são valores para a nossa vida. Irmãos, eu quero concluir e orar, mas a pergunta que eu quero deixar para você é: como é que nós estamos vivendo hoje? Como é que você está vivendo hoje? Você reconhece que é pecador e precisa do Senhor? Você quer viver nesses valores do reino de Deus? Você já faz parte dos cidadãos dos céus, do reino dos céus? Você está colocando em prática esses valores? Você tem sido humilde e pobre de espírito? Porque quando nós vamos aqui para o Sermão do Monte, depois de Jesus ter ensinado, a gente pergunta: quem é que atendeu a esta mensagem? Foram os fariseus? Foram os escribas? Foram os doutores da lei? Quem é que atendeu aqui ao sermão do Senhor? Quem é que recebeu esse sermão
E quem é que se rendeu a Ele? Foram os pecadores, foram os publicanos, foram as prostitutas. Eles se renderam ao Senhor. Pedro, quando estava no seu barco, e ele viu a multiplicação de peixes, Pedro se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, aparte-se de mim, porque eu sou pecador. Paulo, entendendo esse valor, disse: Senhor, ai de mim, porque eu sou o mais miserável de todos os homens. Desprovido de orgulho espiritual, desprovido de soberba, desprovido de vaidade, mas entendendo que tudo vem do Senhor, que tudo é dele e tudo é para ele. Estes valores são valores do céu para mim e para você, e nós, como crentes em Jesus, devemos vivê-lo. Como é que você está vivendo hoje? Deus te chama para viver uma vida de felicidade, de humildade espiritual. Vamos orar? Curva sua cabeça por um instantezinho. Quero orar com você. Pai, louvado seja o Senhor, bendito seja o teu nome, exaltado seja o Senhor para sempre. Ó Pai, nós queremos nesta manhã nos render totalmente aos teus pés, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que nós somos carentes, e nós queremos e desejamos a tua presença. Precisamos mais do Senhor. Reconhecemos também que esses valores são ensinados pelo Senhor para que nós, como povo de Deus, como salvos, como discípulos, como cristãos, nós já estejamos praticando e vivendo todos esses princípios, para que o teu nome seja exaltado e nós possamos experimentar a verdadeira felicidade. Nós queremos viver com o coração contrito e quebrantado, porque quando nos submetemos à tua boa mão e nos rendemos debaixo da tua boa mão, nós somos exaltados pelo Senhor, somos abençoados pelo Senhor. Hoje de manhã, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Se porventura agora, Pai, alguém que está conosco, alguém que está ouvindo esta mensagem, ou alguém que vai ouvi-la, entender que está longe desses valores, eu quero agora orar e pedir que o Senhor toque neste coração, transforme essa vida, e que cada um destes hoje ore reconhecendo que é pecador e te recebendo como Senhor e Salvador. Nós oramos por estes, abençoando-os em nome de Jesus. Amém. Amém.